Ganha até 250 euros em free bets. ESC Online é outro campeonato. Boa tarde, mais uma vez bem-vindos. Mercado Record, edição da tarde de dia 2 de agosto, com um protagonista das últimas horas, últimos minutos. As notícias sobre o Gonçalo Ramos já estão no site do Record. Vamos analisar com atenção o que se passa com o Gonçalo Ramos e com o Paris Saint-Germain. Essa é a história forte do dia de hoje. Temos outros temas, mas vamos precisamente por aí. Rita, Gonçalo Ramos, Paris Saint-Germain, o que é que se passa? Sim, David, antes de mais, boa tarde a todos. Nós bem avisámos na edição de hoje que o cenário PSG era cada vez mais real para Gonçalo Ramos e tivemos a informação há instantes, aliás, já temos no nosso site, de que o PSG formalizou mesmo já uma proposta junto do Benfica. Falamos de uma oferta de 75 milhões de euros mais 15 milhões de euros, ou seja, isto faz aquilo que o Benfica exige por Gonçalo Ramos, que são os tais 80 milhões de euros. Portanto, parece-me que a saída de Gonçalo Ramos está praticamente garantida. O Clube de Paris aproxima-se muito daquilo que quer o Benfica, portanto os 15 milhões, ainda que sejam invariáveis, chegam então aos 80 que o Benfica exige por este jogador, e isto significa que houve então aqui um consenso na direção do PSG, isto porque, como nós também dissemos hoje, Luís Henrique não olhava assim com tão bons olhos, é óbvio que gosta de Gonçalo Ramos, mas tinha outras alternativas que preferia. Luís Campos, o conselheiro do PSG, conhecido dos portugueses, terá tido também aqui um papel muito decisivo. Ele que considerou desde o início que Gonçalo Ramos era o alvo ideal para a frente de ataque do PSG, e agora está cada vez mais perto de ser oficial, porque o Benfica, com uma proposta destas, com uma proposta que pode chegar aos tais valores que o Benfica tanto queria, os 80 milhões de euros, parece-me que é irrecusável, e portanto Gonçalo Ramos está muito perto de reforçar o PSG, um cenário que já tinha sido apontado há bastante tempo ao clube de Paris, também tinha sido apontado, sabemos, a outros clubes, Manchester United, etc. Era quase inevitável, na minha opinião, a saída de Gonçalo Ramos este verão. Agora percebe-se que tudo indica que vá ter a Paris. Muito bem, fica esta nota da notícia que já está aí, que estamos aqui a ver, a notícia que a Rita falava, das 7 da tarde, há cerca de meia hora que publicámos esta notícia. Antes tínhamos também publicado aquela história, citando a imprensa francesa, do outro lado também, do outro lado deste negócio, que é a questão do Gonçalo Ramos já ter chegado a acordo com o Paris Saint-Germain. Isto eram informações da imprensa francesa. Aqui também a notícia do Record de a proposta do Paris Saint-Germain por Gonçalo Ramos. Obviamente agora tem o Benfica a decisão nas mãos, se aceita ou não a proposta. Já vamos falar de Trubin, Rita, falámos de ontem aqui, mas ainda temos mais para falar. Vamos para outro jogador do Sporting, Filipe Alrera, Ullmann, porque a coisa já parecia mais bem encaminhada para o Sporting do que parece agora com esta intromissão do Milan. O que é que se passa, Filipe? Sim, boa tarde, antes de mais, David, Rui, Rita e toda a gente que nos ouve. Sim, precisamente por aí acaba por haver alguma indefinição na possibilidade ou não de Ullmann de arrumar ao Sporting. Desde logo não estava tudo acertado, porque, como também escrevemos na edição 2, faltava convencer o jogador, e explicámos quais são os trunfos que o Sporting pretende utilizar para convencer a Ullmann. E também, logo à partida, o Sporting tinha avançado com uma proposta de 12 milhões mais 3 para objetivos ao Lecce, pelo Ullmann. E agora, segundo a imprensa italiana, neste caso o Gazzetta dello Sport, que é um diário sempre bem colocado a nível de informação desportiva em Itália, a adiantar que o Milan também tem Ullmann como hipótese para reforçar o plantel, uma vez que estará perto de vender Krunic para o Fenerbahçe, e aí abre uma vaga para Ullmann, sendo que é um jogador que, já foi dito, desperta muito interesse em clubes italianos, e não só o Milan, que está também mais incisivo para tentar a sua contratação. Também amanhã na edição do Record poderá ler outros concorrentes para a posição de clubes que querem Ullmann, e que poderá assim um bocado complicar a negociação do Sporting, mas sabendo-se que este é o alvo prioritário do Sporting para a posição 6, uma vez que André é mais caro e uma é mais barato, mas o Milan neste caso chega-se à frente com
com 20 milhões, que é uma aposta superior à do Sporting. Em relação, por exemplo, até a um leitor referiu aí que o interesse é antigo, é verdade, mas voltou a reacender-se na medida em que antes o Milan queria um novo jogador para a 6, porque o Ronaldo 6 foi buscar até Reiners, que era um dos altos do Sporting, só que agora, como o Krunic está prestes a ser vendido, precisa de preencher essa vaga, e lá está Ullmann, é visto como um jogador ideal para ser basicamente o suplente no meio campo. No Sporting, Ullmann terá outro papel, como é certo, outra preponderância, poderá jogar para os europeias, titular indiscutível. No Milan, é certamente que terá um salário maior do que no Sporting, que lhe oferece neste momento 700 mil euros como proposta salarial, e o Milan, acima de tudo, dá mais ao Lecce pelo jogador, mas veremos como irão decorrer as negociações nos próximos dias. Muito bem, está explicada esta história de Ullmann. Temos noticiado nos últimos 2-3 dias o que é que se passa e, como o Filipe já explicou, amanhã, na edição do Record em papel e também no site, mais para saber sobre esta situação para o Sporting. O Rui Sousa, Alan Varela, tem de ser, é o tema que se impõe. O Carlos Alberto, que aparece aqui muitas vezes e, se bem me recordo, é adepto do Porto. Como está Alan Varela, vem ou não vem? É a pergunta de quem se calhar está impaciente por ver Alan Varela jogar no Futebol Clube Porto. Portanto, se puderes aqui ajudar o nosso leitor / telespectador, agradecemos. Olá, boa tarde, David, Rita, Filipe e também já agora ao Carlos Alberto, que colocou a questão pertinente nesta altura para os adeptos do Futebol Clube Porto, exatamente como está Alan Varela. Hoje é a grande expectativa para ver se o Alan Varela vai jogar hoje, isto é, na madrugada. O jogo começa à 1 da manhã em Portugal. De madrugada, o jogo do Boca Juniors com o Nacional de Montevideo. É a grande expectativa para ver se o jogador vai entrar ou não vai, se vai ficar na bancada, porque aquilo que acontecer logo no jogo em Montevideo pode ser um forte indicador do que poderá ser o futuro do Alan Varela. Na Argentina hoje já saíram várias notícias que dão o negócio como praticamente fechado, o acordo total entre o Futebol Clube do Porto e o Boca Juniors. Dizem, inclusive, que o jogador eventualmente até poderá já não integrar a ficha de jogo logo, mas é como disse há pouco, há muita informação, muita contra-informação, tem sido assim nas últimas semanas, muitas dúvidas em relação à situação do Alan Varela, se vem, se não vem. Depois o Boca Juniors constantemente a fazer novas exigências e com o objetivo, que é de segurar o jogador o maior tempo possível na Argentina, de forma a que possa jogar na Taça Libertadores, na Copa Libertadores. Tendo em conta que o jogo de logo mais é precisamente para a Copa Libertadores, existe precisamente essa expectativa para ver se o Alan Varela vai mesmo ao jogo ou não. Se não for, então aí é um indicador de que realmente está tudo feito e que o Alan Varela poderá ser mesmo jogador do Futebol Clube do Porto. Muito bem, e acho que assim o Carlos já ficou a perceber o que é que se passa, e acredito que o Carlos logo à noite também vai estar atento ao jogo do Boca Juniors. Nós vamos estar certamente, e o Carlos também atento a perceber se joga ou não joga, esse indicador do que é que se poderá passar com Alan Varela e essa transferência para o Futebol Clube do Porto. Rita, novamente Benfica, há aqui umas perguntas sobre o Gonçalo Ramos, já lá vamos, nomeadamente quem é que poderá substituir o Gonçalo Ramos, até porque, como tínhamos escrito, o Tati Castelhanos era alvo do Benfica, entretanto já é jogador da Lazio, portanto não será Castelhanos. Já vamos falar disso, mas primeiro vamos à baliza, vamos ao guarda-redes, é a manchete de hoje do Record. Ontem já tínhamos mencionado um pouco Trubin, mas importa também fazer aqui uma atualização do que é que se passa com este guarda-redes do Shakhtar. David, olha, o que se passa, e falando em atualização, é que ele não jogou há pouco no jogo da tarde do Shakhtar Donetsk, o primeiro jogo do campeonato, e isso acho que fez soar logo os alarmes. O jogo acabou às 5 e pouco da tarde, ele não jogou, esteve no banco, está bem fisicamente, segundo apurámos, portanto foi uma mera opção do treinador. Portanto, Trubin não jogou, e depois disso também já temos no nosso site, deixou até uma mensagem que eu diria que é no mínimo enigmática. Ele que partilhou uma imagem equipado e com várias imagens que deixam... Exatamente, é isto. Essa imagem que referes, eu vou aumentar para... com emojis que deixam, enfim, que deixam no mínimo os benfiquistas sonharem ou tentarem pelo menos decifrar esta mensagem, como que ansioso para que algo aconteça em breve.
Recordar que depois dessa nossa manchete que tu referias há pouco, também Fabrício Romano escreveu esta tarde que de facto o Shakhtar e o Benfica estão em conversas por este guarda-redes, e eu recordo que é um guarda-redes bastante novo, tem 22 anos, tem um perfil que Roger Schmidt aprecia, isto porque joga também muito com os pés, está completamente à vontade com a bola nos pés, que é isso, é sobretudo isso de que... Por esse motivo que Vlaco Dimos tem sido também alvo de críticas, portanto é um guarda-redes que aparentemente tem o perfil que o Benfica procura, e um guarda-redes que aqui parece-me que é um elemento-chave, vai terminar contrato em 2024, portanto o Shakhtar tem vontade de o vender já, porque aparentemente o Guardião não quer renovar com o emblema ucraniano, portanto para não correr o risco de perdê-lo a custo zero daqui a um ano, o Shakhtar tem todo o interesse de vender já o guarda-redes, e portanto o Benfica está atento a ele, isto depois de sabemos que as negociações de ventos são muito complicadas. O Benfica fez várias propostas pelo guarda-redes brasileiro e o Atlético Paranense continua a não querer ceder, portanto tem de arranjar uma alternativa o quanto antes. O campeonato já está, a época já vai começar, não tarda nada, e este guarda-redes é então, neste momento, o alvo do Benfica. Também posso avançar já aqui que nós na edição de hoje explicámos que é ainda assim um alvo caro, porque está avaliado em 20 milhões de euros. Aquilo que conseguimos saber há pouco é que este guarda-redes pode custar aquilo que o Benfica estava disposto a dar por Bento, ou seja, entre 12 a 15 milhões de euros. Por isso, parece-me a mim que se o Benfica, ainda que Bento fosse o grande favorito, se o Benfica estaria disposto, teria disponibilidade financeira para chegar a esses valores, acredito que também possa, que a chegada deste guarda-redes possa ser cada vez mais real. Eu recordo que também Fabrício Romano já escreveu esta tarde que existem conversas, o guarda-redes deixa esta mensagem enigmática, portanto, parece-me também real que Trubin possa vir a ser reforço do Benfica. Muito bem, cá estaremos atentos a essa questão do guarda-redes, à questão do avançado, duas situações diferentes do Benfica. Já lá voltaremos a Gonçalo Ramos e à pergunta do Fábio, salvo erro, se não me engano, mas primeiro vamos à operação de saídas do Sporting. Filipe Barreira, são vários casos, portanto não precisas te alongar muito, mas apenas um bocadinho de ponto de situação do que é que está a acontecer com os jogadores que não entram nos planos do Sporting. Sim, é um dia preenchido. Se o lote eram de 7 jogadores dispensáveis nesta lista, já treinam com a equipa B, na verdade. 3 deles estão perto de ter o futuro definido, neste caso, pelo menos esta temporada. Desde logo o Tiago Ilori, que é conhecido dos sportinguistas. Se calhar alguns deles até se esquecem que ainda faz parte do plantel, mas tem contrato, tinha mais uma temporada, acabou por rescindir com o clube, sendo que é muito importante a nível do Sporting, mais pela massa salarial, já que Ilori recebia, recorde-se, cerca de 1,3 milhões de euros por temporada, que é um valor até assinalável, tendo em conta o teto do clube. Depois também Marçá, que tinha sido emprestado na época passada ao Sporting e errou na segunda metade, regressou, mas não fazia parte dos planos. Ambas as partes viram que era o melhor para as partes que tivesse uma colocação, e acabou por rescindir contrato e vai arrumar ao Andorra, clube que é liderado, que é gerido por Piqué, por Gerardo Piqué, que subiu esta época à segunda divisão, o clube Andorra, da segunda divisão de Espanha, e o Sporting ainda salvaguarda em relação ao Marçá uma percentagem de 50% de uma futura venda. Isto basicamente decide-se também devido ao facto de ser um jogador jovem, e o Sporting tenta ver se o último caso, e que até é mais curioso, é o de Saltiris, que era para ser emprestado e será emprestado, tudo indica. Também já confirmámos essa informação, que está muito adiantado para que seja cedido, e neste caso será o Olympiacos, um clube rival do Panathinaikos, que era o seu clube de infância, onde foi formado e de onde veio para o Sporting. Neste caso está a ser negociado o empréstimo de Saltiris para o Panathinaikos, para o Olympiacos, sendo que também inclui uma opção de compra de 4 milhões. O jogo estava um bocado renitente em aceitar isto, esta oportunidade, já que se trata de um clube rival do seu clube de coração. Mas o Olympiacos fez muita força para a sua contratação, e neste caso contará com um jogador que não entra nas contas de Amorim. Relembrar que há outros nomes que têm que ser colocados, desde logo Fatal, Talunco por empréstimo, e depois Camacho, que esta semana para a semana poderá haver novidades sobre o seu futuro, e também Eduardo Henrique, que se encontra também na academia.
Muito bem explicado e de forma muito rápida e sucinta aqui esta explicação do Filipe sobre o que é que se passa nos jogadores que não contam para o Sporting. Rita, vamos voltar. Eu há bocado falei do Castelhanos e não mencionei, obviamente, o nome mais recente, que é Jiménez, jogador do Feyenoord, sendo que bem mais caro também, como já escrevemos no Record. Sim, muito mais caro, e respondendo ao Fábio, esse é de facto o nome mais óbvio, é o alvo do Benfica neste momento. Bem mais caro, falamos de 50 milhões de euros mais propriamente, e eu relembro aqui uma história que nós escrevemos há 2-3 dias, que o Benfica podia ter garantido este jogador há um ano por 4 milhões de euros, numa altura em que ele ainda não estava na Europa. Foi oferecido ao Benfica, sugerido, o Benfica na altura engelhou o nariz, não lhe interessou muito, custava apenas 4 milhões de euros, foi por esse valor precisamente que ele reforçou o Feyenoord, e agora o Feyenoord para já não tem interesse nenhum em deixá-lo sair, nós já escrevemos isso, até porque não tem nenhum avançado com a qualidade que querem para a frente de ataque, para além do Santiago Jiménez. Portanto, do ponto de vista desportivo, não lhes interessa nada vender o jogador, até porque depois teriam de se reforçar, e do ponto de vista financeiro também não lhes faz grande falta, têm feito várias vendas, venderam, por exemplo, o Coxu ao Benfica, como sabemos, portanto, financeiramente também têm uma almofada confortável e não lhes interessa vender o Santiago Jiménez, para além de que sabem de que fazendo mais uma boa temporada conseguirão depois vendê-lo daqui a um ano, quiçá, por mais de 50 milhões de euros ainda. Portanto, da parte do Feyenoord não existe esse interesse. O Benfica tem-no como alvo prioritário, como eu disse, para a frente de ataque. Acredito que seja um negócio difícil pelos valores, ainda que o Benfica queira fazer um investimento forte, como também já escrevemos há uns dias. Se a saída de Ramos se confirmar, tudo indica que sim. Portanto, aquilo que eu posso dizer é que Santiago Jiménez é o grande favorito de Roger Schmidt, da equipa técnica e da direção benfiquista, mas é um jogador muito caro. Ainda assim, para dar esperanças aos benfiquistas, importa recordar, parece-me a mim, que o Feyenoord tem vindo a estipular preços bastante altos, mas tem cedido depois nas negociações. Por exemplo, o Coxu, recordo que falámos aqui tantas vezes de que era um jogador caro, que custava 40 milhões, 40 e poucos, e chegou à luz por 25 mais 5, portanto, também Auschwitz na altura falava-se de muito mais do que aquilo que ele custou 13 milhões de euros, portanto há aqui uma resta de esperança, digamos assim, para os benfiquistas, confirmando-se a saída de Ramos. Como disse, Santiago Jiménez é o grande favorito, acho que é difícil estas negociações porque realmente são valores muito altos, mas existem aqui alguns indicadores que podem fazer com que a estrutura, com que a SAD benfiquista tenha esperança de que ele possa vir. Muito bem, a resposta para o Fábio, aqui está. Filipe Barreira, aqui duas perguntas. Não é bem uma pergunta, o José Rei, que também é presença habitual neste nosso mercado de Record. Não sei se pergunta se está a afirmar que Chermiti, de tudo que seja para o Everton, 15 mais 5 e fica com 20%. É bem assim ou não é assim? Sim, foram os valores que também avançámos, que estava a ser negociado entre o Everton e o Sporting para a venda do Chermiti. Neste caso também é um dossiê que deve conhecer, lá está, até final da semana, novidades ou até mesmo conclusão, já que se ontem também Chermiti ainda estava a negociar com o Everton os termos do contrato e o que seria do agrado do jogador ou não, sendo que também chegou a recusar uma primeira proposta do Everton a nível de termos de contrato. Continua a ocorrer essa situação. Sabemos também que para já hoje não haverá novidades, se calhar só amanhã veremos. Há que relembrar também, falámos aqui que o Everton queria contar com o Chermiti já em Inglaterra a partir de quinta-feira, lá está amanhã, mas não será para já uma realidade isso mesmo. Ao que indica, Chermiti amanhã treinará na academia e veremos o que irá suceder, sendo que o próximo jogo é sábado com o Everton, mas certamente isso é seguro, mesmo que até lá a transferência seja concluída, Chermiti não deve afrontar o Sporting no particular. Mas sim, os valores serão por aí e resta ver agora a nível de termos contratuais, sendo que o próprio jogador já está mais, depois da surpresa já está mais reticente em rumar ao Everton e vamos ver o que acontece amanhã ou nos próximos dias. Muito bem. Zanoli, já não falamos dele há alguns dias, mas há aqui há quem pergunte sobre Zanoli, porque de facto o Sporting continua a procurar um lateral direito e Zanoli ainda conta, ainda está na lista, ainda pode ser uma possibilidade? Está referenciado, mas neste momento é um processo parado. Na medida em que o Sporting
desde logo está a colocar todos os seus esforços para a contratação de um trinco, como sabemos. Tem Ullmann, também tem André referenciado, agora há este contratempo até com Ullmann pela concorrência que há para a sua contratação, mas Zanoli está referenciado, está na lista, e também dependerá muito do que acontecer ao lateral em si, porque neste momento ele está a fazer a pré-época com o Nápoles. O Nápoles também está interessado num lateral direito do Verona, e também o futuro de Zanoli no Nápoles poderá depender ou não dessa aquisição, se for emprestado ou não, se for vendido ou não, se interessa ou não a Rudi Garcia, que já está a observá-lo, e a partir daí será um jogo de paciência. O Sporting terá que ver o que irá acontecer com o Zanoli até final desta pré-temporada, e também, mas também, como referimos, Zanoli, se viesse para o Sporting, seria nos moldes do Sporting, seria uma contratação com cláusula de recompra para o Nápoles, mas para já é um dossiê que está congelado, até relembrando também que Amorim tem Gaio e que está também a ver Jenny Katam se fica ou não como ala direito no plantel. Muito bem, está aqui também esta resposta. Rui, vamos também a uma notícia do dia, que é Vitória de Guimarães, André Amaro, proposta muito avultada até do Qatar pelo jogador do Vitória de Guimarães. Sim, é verdade, demos conta no nosso site, agora durante a tarde, que há uma proposta, existe uma proposta, ou melhor, fala-se no interesse ainda de um clube do Qatar no jovem central do Vitória de Guimarães, André Amaro. Já corre a notícia. Neste momento ainda não terá chegado essa proposta concreta à direção do Vitória de Guimarães, à administração do Vitória de Guimarães, mas é de prever que possa chegar mesmo essa proposta, tendo em conta os indicadores que apontam nesse sentido. Fala-se em 10 milhões de euros, um valor muito elevado, tendo em conta que o André Amaro é um central ainda jovem, é um central que ainda não teve muita visibilidade ao serviço do Vitória de Guimarães, muito embora lhe seja apontado um futuro muito promissor. Vamos aguardar com expectativa os próximos dias, a ver se concretiza essa proposta ou não, sendo certo que, mais uma vez, é da Arábia que chega mais uma proposta milionária para um jogador do mercado nacional. Muito bem, obrigado, Rui. Também, antes de irmos embora, também aqui alguns comentários, aqueles que mais uma vez posso publicar, porque já sabem que alguns não são possíveis, infelizmente, até porque há aqui pessoas que estão a trocar insultos. Já me perdi um bocado e até acho graça a algumas coisas que são ditas, mas obviamente que não posso publicar. Há aqui um comentário sobre o Gonçalo Ramos que diz que o Benfica não deve aceitar menos do que 80 milhões. Eu não consigo encontrá-lo agora, mas sei que ele está por aqui. Também. É um dos comentários que está aqui e que pode ser mostrado, eu é que não o encontro. Há também aqui várias notícias, José Rei, exatamente, muito obrigado a quem carregou e fez o trabalho que eu devia ter feito. Aposto que foi o Filipe Alreira. Foi, sim, senhor. Muito obrigado aqui o comentário do James, a falar de Gonçalo Ramos, e outros que também aqui fomos pondo ao longo da emissão com as perguntas, e outros que um dia certamente iremos colocar, quando colocarem uma questão ou quando fizerem um comentário que possa ser publicado, certamente que um dia irá acontecer, mas ainda não foi hoje. De qualquer forma, Rui, Filipe, Rita, obrigado por estarem aqui comigo. Mercado Record, volta, já sabe, de segunda a sexta-feira, às 10h30, também às 7h30 da tarde, com tudo sobre o mercado de transferências, a não perder. Obrigado e até à próxima. Ganha até 250 € em free bets. ESC Online é outro campeonato.